Não sei se você lembra, tinha um meme antigo que tinha até uma musiquinha. Ele falava assim, ó, o golpe tá aí, cai quem quer. E hoje nós estamos vivendo essa enxurrada de memes em relação ao Haddad, né? E eu achei interessante, porque o antagonista lembrou desse meme e colocou o Haddad nele de novo. Contingenciamento. O golpe tá aí, cai quem quer. O Haddad prometeu cortar gastos, controlar para 2025. Você vai acreditar nisso? Ah, cai quem quer. O Silvio Navarro fez uma publicação. O PT, atual Partido dos Tributadores, é uma fraude tão grande, que deve 22 milhões de FGTS e INSS aos trabalhadores. O golpe tá aí, cai quem quer. O tal do Partido dos Trabalhadores não respeitam nem os seus próprios trabalhadores. E agora vai cair num refis e vai aí dar uma melhorada na sua situação em relação à sua dívida gigantesca, que vai ser um dos maiores beneficiados da decisão do Lula. Por que eu estou falando isso até agora? Só para você entender. Quando eu comecei no YouTube, eu falei muito de pautas de aposentados, de pensionistas, BPC. E teve um momento que, quando eu comecei a fazer mais críticas políticas ao Lula, muitos aposentados ficaram revoltados comigo. Mas segue o fio da meada. Quando o governo fala que vai cortar, a navalha vai na carne do mais pobre. E o aposentado, o pensionista, o BPC, esse apanha do governo, viu? Vamos começar falando disso. A cúpula da Câmara já quer discutir uma nova reforma da Previdência para 2025. E é óbvio que o governo Lula vai querer essa reforma, afinal ele precisa cortar gastos. Você tem noção de como que essa reforma da Previdência vai chegar até você? Vai ser pauleira. E agora? Você está vendo o governo Lula gastar dinheiro como se não houvesse amanhã e prometeu cortar gastos. Você sabe no lombo de quem que vai cair o corte de gastos? Não é dos deputados, não é dos senadores, é do INSS, é de quem recebe benefícios previdenciários. O pente fino do INSS já começa agora em agosto e deve cortar 680 mil pagamentos de benefícios. A matéria da Gazeta Brasil. Às vésperas de iniciar um pente fino no INSS, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva já interrompeu ou suspendeu o pagamento de 57.700 benefícios. Desses, 37 mil foram cessados e outros 20.375 suspensos. Mas ele vai começar outro e o foco é pegar 680 mil novos benefícios. A revista Oeste fez uma matéria. O governo federal suspende ou encerra mais de 57 mil benefícios do INSS. E aí, o Leandro, que é deputado estadual na Bahia, escreveu, alguém falou em amor neste governo, não tem dó nem piedade dos mais velhos, dos mais idosos. Então, toda vez que você observar o governo falando que vai cortar gastos, quem vai estar na ponta do corte ou na ponta da lança é o mais pobre. Então, essa sequência de matérias que eu coloquei para vocês aqui foi para justificar que não é dos trabalhadores. Nunca foi e nem será. Deu para cair a ficha? Tá? Para aqueles aposentados que me xingaram tanto, que me ofenderam tanto, dizendo que não pode mexer com Lulinha, que o mauzão era o Bolsonaro. Deu para entender? Pois é, né? Viu que o negócio não é bem assim. Vamos falar de justiça? Pois é. Olha só, lembra da Gabriela Hardt? A Gabriela Hardt é aquela juíza que assumiu o lugar do Moro, né? Caçando corruptos. A Gabriela Hardt é alvo de 5 processos, né? Na CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, porque atuou na Lava Jato. A juíza Gabriela Hardt, sucessora de Sérgio Moro nos julgamentos da Lava Jato, segue na mira do Conselho Nacional de Justiça.
3 meses depois de ficar temporariamente afastada da magistratura. Arditi é alvo de ao menos 5 processos disciplinares no CNJ. Em abril, o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, ordenou o afastamento dela. A decisão, entretanto, foi revertida pelo plenário do colegiado. O que a gente percebeu? Que é uma péssima ideia, né, ir contra corruptos. A mensagem que eles querem passar com relação a Gabriela Arditi e ao Moro é: se você é contra os corruptos, você vai estar na nossa mira. Você vai dançar. Agora, se você era um dos caras que era contra os corruptos, mas hoje está bonitinho e quietinho no sistema, você tem direito de ficar quieto aí. E aí eu estou citando. Tem o Moro, tem o Dallagnol e tem a Gabriela Arditi. Tire suas próprias conclusões do que aconteceu com cada um. E até tem um vídeo interessante que eu quero colocar com vocês. Olha só. Olha só essa crítica de decisões feitas, inclusive por ministros, né, do judiciário, que não estão alinhadas com a realidade e a mentalidade de advogados como nós que, sabe, não pensam como eles. Olha isso. Por que que ministros do STF e alguns desembargadores hoje se sentem à vontade para decidir contra texto literal da lei? Porque isso tem acontecido. E por quê? É porque existe uma formação jurídica que dominou a academia nas últimas décadas. Eu peguei essa formação, que nos ensinava o seguinte, Daniel. Tem uma frase de um autor uruguaio que diz assim, olha, que era slogan na faculdade na minha época. E ainda é, né? Eu não sei, não posso falar de hoje, mas, né? Eu leciono para graduação e pós-graduação e ainda é muito difundida. Isso. Qual é a frase? Olha o tanto que a frase é aparentemente bonita, cativante, mas eu vou mostrar o ovo de serpente que está por trás dela. Então ela diz o seguinte: você é operador do direito. Quando vires o direito em conflito com a justiça, fique do lado da justiça. Ora, para um iniciante como eu, na época com 18 anos, eu olhava para essa frase e ficava assim, é isso que eu quero. Instigante. Né? Exatamente, eu quero ser alguém que tenha preocupação em aplicar a justiça. Só que qual é o ovo de serpente por trás dessa frase? Perigosíssimo, inclusive. É que no Estado democrático de direito você vive o império das leis. Numa ditadura você vive o império do senso de justiça do ditador. E o senso de justiça, ele é relativo. Então, quando eu me proponho a fazer justiça, na verdade, e ignorar a lei, eu estou, na verdade, agindo como um ditadorzinho mequetrefe. E essa cultura, essa visão, dominou a formação jurídica nas últimas décadas no Brasil, repercute hoje nos ministros que estão no STF, porque acredito que eles passaram por esse tipo de formação, e isso legitima na cabeça deles as decisões autoritárias, arbitrárias, inconstitucionais, ilegais que eles têm tomado nos últimos tempos, porque eles acham, eles têm convicção, na verdade, de que o compromisso maior deles é com a justiça, só que a justiça conforme o senso deles, e não conforme as leis, e não conforme a Constituição. Acho que se desenhar, né, não fica tão perfeito como a explicação do doutor. O que acontece? O senso de justiça, ele é relativo. Cada um vai pensar que aquilo é o mais justo. É igual a justiça, é igual a democracia relativa do Lula, né? Para ele, o Maduro é democracia, uma democracia relativa. Mas a lei não. A lei tem que ser igual para todos. E não é no Brasil. Então, assim, é um autoritarismo, né, que assusta, E como eu citei o caso do Maduro agora para vocês, dá uma olhada, né, nesse texto que eu vou discutir com vocês agora do UOL. Nicolás Maduro, o presidente trabalhador da Venezuela com a mão de ferro. Pode parecer assustador, mas a impressão que eu tive dessa matéria absurda é que eles estão tentando colocar o Nicolás Maduro como uma pessoa boa, né? Um homem bom. Nicolás Maduro, o presidente trabalhador da Venezuela com mão de ferro, abençoado por Hugo Chávez como seu sucessor
Maduro governa a Venezuela com mãos de ferro há mais de uma década. Acusado de violar direitos humanos, insiste em mostrar uma imagem de homem comum e de presidente trabalhador. E aqui, alto, com bigode espesso, que exibe com orgulho o ex-motorista de ônibus, dirigente sindical, explora os estereótipos de homem do povo, de presidente trabalhador, como gosta de ser chamado, para o seu benefício político, evocando um passado de vida simples em longas noites televisionadas com Cília Flores, sua esposa e primeira combatente, muito poderosa nos bastidores. E aqui, eu jurava que ia ter uma crítica, alguma coisa. Não, mas aqui fala que ele foi formado em Cuba, que é um presidente indestrutível, que bate de frente com o imperialismo norte-americano e que lá ele conseguiu enfrentar o imperialismo norte-americano, que ele é marxista, cristão e bolivariano, né? Intransigente em seu discurso imperialista. Então, assim, eu jurava que esta matéria traria críticas, né? Seria uma daquelas matérias irônicas, mas não é não. Eu vi a UOL aqui, sabe, meio que chancelando a fala do Lula sobre o Maduro. Mas você quer saber quem é o Maduro de verdade? Folha de Pernambuco. Paz ou guerra? Dispara Maduro antes das presidenciais na Venezuela. O chefe de Estado, esquerdista, advertiu que poderia ocorrer um banho de sangue na Venezuela se o chavismo não vencer as eleições. Esta é a democracia do homem forte do povo trabalhador que a UOL acabou de demonstrar para você. Dá para ter credibilidade na mídia? Cara, não sei se você entendeu não, tá? Mas o Maduro falou que se ele não ganhar, vai ter um banho de sangue e vai matar venezuelano. E lembra que eu acabei de colocar um trecho falando sobre a justiça, sobre o senso de justiça? Olha isso. Como a família de Maduro controla o poder judiciário da Venezuela. Não é piada não. Só para vocês terem noção, tá? Só para vocês terem uma noção assim meio insana das coisas, é a família do Maduro que está dentro da Suprema Corte. O cara passou a níveis supremos. Aqui nós temos o Lula, que nomeia o seu melhor amigo e o seu ministro. Lá, o cara mete os parentes dentro da Suprema Corte. E aí, é por isso que a gente precisa que as leis sejam respeitadas. Mesmo que essa lei seja contra o espectro que você gosta, né? Porque o que a gente vê hoje é a direita levando uma enxurrada, né, de ações no judiciário, até, sabe, inventando lei para penalizar a direita, enquanto que a esquerda viola a lei e inventam interpretações para não punir esse povo. A gente pode citar o caso do Boulos falando lá do Janones. Então, assim, é insano demais. O Mourão falou o seguinte: o Lula irá aplaudir o banho de sangue prometido por Maduro. Diz Mourão. Não vai, porque o Maduro vai ganhar, ou melhor, vai ficar, né, com a cadeira presidencial. Ganhar mesmo, numa democracia dependeria do povo, só que lá não é democracia. O senador declara que o petista, o Lula, apoia ditaduras. Venezuelana afirmou que o país acabará em guerra civil caso ele perca. Então, o Mourão veio, disse no sábado que o presidente Lula apoia as ditaduras e que com certeza irá aplaudir o banho de sangue mencionado pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O representante do Partido Socialista Unido da Venezuela, que é a esquerda, declarou que seu país pode acabar em uma guerra civil caso ele perca as eleições. Democrático demais, né? É a esquerda sendo a essência da democracia contra a extrema-direita, não é? E aí me veio aqui como um presente um vídeo do Lula, né? Porque não sei se você sabe, é bem provável que o Mourão agora vai pegar uma multa, né? Porque ele falou que o Lula apoia ditaduras. Mas só para lembrar. Quantos anos você passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau?
Quantos anos você passa vendo ver uma altura no homem mau? Na Venezuela, às vésperas da eleição presidencial, o ditador Nicolás Maduro disse que pode haver um banho de sangue e uma guerra civil caso ele não vença a disputa. Foi durante um comício na periferia de Caracas, capital do país. Nicolás Maduro disse que apenas uma vitória do chavismo vai garantir a paz no país. Se não querem que Venezuela caiga em um banho de sangre, em uma guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Simples assim, né? Quantos anos você passou ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Não, é um homem bom, né? É um homem bom. E o impressionante é que no discurso dele, esse discurso do Maduro, ele fala que ele vai enfrentar os fascistas, mas se ele perder, é ele que vai matar o povo, né? Em banho de sangue. Pois é, né? Acuse-os do que você é. É só o que eu consigo pensar. É só o que eu consigo pensar nessa hora. É o bom e velho discurso da esquerda com acuse-os do que você é. Vamos lá. O presidente pode cair, viu? Tem presidente aí, da maior nação do mundo, que pode cair a qualquer momento. O presidente da Câmara falou que, cara, se ele não tem condição, ele que renuncia ao cargo. Ou mesmo nos 45 do segundo tempo, pode rolar o impeachment também. Estou falando do Biden, tá? Então entenda, o Biden, ele desistiu de concorrer à reeleição, mas ele ainda está como presidente. O presidente da Câmara dos Estados Unidos pediu que Biden renuncie ao cargo. O presidente da Câmara dos Estados Unidos, o republicano Mike Johnson, utilizou a rede social X para pedir a renúncia do presidente Joe Biden, que anunciou mais cedo sua desistência na candidatura à reeleição no Partido Democrata. Vem cá, nada mais do que justo. E se ele não tem condição, quem manteve ele lá dentro? Se ele não tem condição, Kamala Harris é quem governava. Ou não? Tem alguma coisa de errada nessa história. A galera da esquerda lá tá fazendo festa. Por quê? Porque já apostam que a Kamala Harris é a candidata. É lógico, ela tem que ganhar os democratas ainda. Mas os democratas tiveram o maior dia de doação em 4 anos após a desistência do Biden. Vem cá, essa turma da esquerda aí, eles dizem que eles são bonzinhos, não é? Mas foi só virem que o Biden ia perder para o Trump, todo mundo abandonou o velhinho. Fez igual a galera lá, jogou o velhinho para a rua. Galera, tipo, a herdeira da Disney falou que não dá mais 1 centavo para o partido até o Biden sair. O Biden saiu, a galera foi lá e já despejou dinheiro no Partido Democratas. A Kamala Harris, ela arrecadou 60 milhões em doações populares após a desistência do Joe Biden. O colunista Eduardo Barão, da Band News, analisou o cenário das eleições presidenciais nos Estados Unidos após o anúncio da desistência do atual presidente, o Joe Biden, na intenção de concorrer à reeleição da Casa Branca. De acordo com o correspondente, o nome da atual vice-presidente, a Kamala Harris, ganhou força no Partido Democrata após a desistência do atual mandatário. Então, não é a Kamala ainda. Ela precisa do apoio dos democratas. Mas, meu amigo, é o nome dela que está cotado. Michelle Obama não vai encarar isso nunca. Entrar numa eleição para ter uma devassa na vida dela, para no final das contas ela perder para o Trump, não vai ser legal para ela. Para que ela vai entrar num jogo desse? Então a Kamala já está na chuva, é para se molhar. Então é ela que vai enfrentar. E vai ser bom, né?
Já o vice do Donald Trump, que era até opositor do Donald Trump, tinha muitas críticas ao Donald Trump, já aposta na vitória e disse o seguinte, peraí, a Kamala Harris, ela é a culpada pelos fracassos do Biden, ela é a vice. Então, coloca ela mesmo, porque ela é responsável por tudo que está acontecendo nos Estados Unidos de ruim, graças ao Biden. Ela faz parte dessa história. Candidato à vice-presidência dos Estados Unidos, na chapa republicana, o senador D.D. Vance acusou a vice-presidente americana, Kamala Harris, de também ser responsável pelos fracassos do presidente Donald Trump, assim como o Alckmin é responsável pelos fracassos do Lula, ou não, né? Então, assim, melhor para o Biden, tá? Para o Trump. O Trump já falou que se ele tiver que enfrentar a Kamala, né, Kamala Harris, é mais fácil ainda para ele, é melhor ainda, é um cenário ainda melhor para ele do que, né, do que ele ter que enfrentar aí um ou outro nome como a Michelle Obama. Então, Kamala Harris não vai reverter o cenário de forma alguma. Tá bom, pessoal? É isso, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.